Decidi fazer uma viagem para comemorar meu aniversário. Meus pais disseram que me ajudariam, mas para isso eu teria que levar minha irmã insuportável de 11 anos. Desde que meu pai se casou com Maria, há 3 anos, minha vida virou um grande exercício de paciência. Eu nunca tive nada contra a ideia de ele refazer a vida. Afinal, ele ficou viúvo ainda jovem, mas não imaginava que, no pacote, viria Letícia. E meu Deus, como veio! Letícia tinha 8 anos quando entrou na minha vida, e desde o começo, parecia determinada a ocupar todo o espaço possível. Hoje, aos 11, ela não mudou nem um pouco, talvez tenha até piorado. Ela não é apenas uma criança mimada, ela é uma tempestade. Se algo não sai exatamente como ela quer, prepare-se para o drama. E o mais frustrante é que Maria sempre cede. Sempre. Eu me lembro de todas as vezes em que precisei dividir atenção, momentos, até aniversários com Letícia. Eu fazia 18 anos, e ainda assim, lá estava ela, soprando a vela comigo, como se a data fosse dela também. Não importava o evento. Se Letícia não estivesse no centro, ela criava um caos tão grande que ninguém conseguia aproveitar. Foi nesse contexto que surgiu a ideia da viagem. Este ano eu completaria 25 anos, e queria algo só meu, longe do circo que minha casa tinha virado. Chamei minhas 3 melhores amigas e decidimos alugar um Airbnb na praia. Seriam 4 dias de liberdade, sol e risadas, tudo o que eu mais precisava. Meus pais, como presente de aniversário, se ofereceram para ajudar com parte do custo. Eu achei lindo da parte deles. Ingênua. O problema começou quando Letícia ouviu a palavra viagem. Foi como se eu tivesse anunciado um convite público. Ela veio correndo me perguntar: eu posso ir também? Eu ri. Na hora não imaginei que ela falava sério. Ah, Letícia, não vai ser divertido para você. São só eu e minhas amigas, você ia se entediar. Mas é claro que ela falava sério. E pior, estava determinada. A partir desse momento, começou uma campanha incansável. Primeiro vieram os pedidos fofos. Depois, as caras tristes. Quando viu que nada funcionava, partiu para o choro, as birras, os gritos. E como sempre, Maria assistia tudo passivamente, para no final dizer: ela só quer fazer parte. Porque você não deixa. Porque não era justo. Porque era o meu momento. Porque eu merecia, depois de tantos anos engolindo a presença constante de Letícia. Mas parece que ninguém enxergava isso ou, pior, não se importavam. No fundo, eu sabia o que viria. Sabia que Maria começaria a pressionar meu pai, que ele se sentiria culpado, e que, no fim, alguém me colocaria contra a parede. Mas eu ainda tinha esperança de que, dessa vez, seria diferente. Eu estava errada. 3 dias antes da viagem, eles me chamaram para uma conversa séria. Eu já sabia o tom antes mesmo de sentar no sofá. O ultimato foi simples: ou eu levava a Letícia, ou eles retirariam o apoio financeiro da viagem. Eu fiquei ali, sentada, ouvindo aquela chantagem descarada, sentindo o nó se formar na garganta. Era meu aniversário. Minha viagem. Meu presente. E ainda assim, estavam tentando transformá-lo em mais uma concessão para Letícia. Saí daquela conversa tremendo. De raiva, de impotência. Eu sabia que não podia cobrir os custos sozinha. Sabia que minhas amigas também não conseguiriam. E agora? Subi para o meu quarto e chorei. Chorei de frustração. Não era só a viagem. Era tudo. Era cada momento roubado, cada limite ignorado, cada vez que eu precisei ser adulta enquanto Maria alimentava as birras de uma criança. Mas, naquele choro, uma coisa ficou clara para mim: eu precisava lutar. Dessa vez, eu não ia ceder. Acordei no dia seguinte com os olhos inchados e a cabeça pesada. Eu tinha passado metade da noite acordada, tentando encontrar uma saída, tentando achar um jeito de resolver aquilo sem ter que escolher entre me endividar ou ser babá da Letícia. Minhas amigas vieram até minha casa naquela manhã. Precisávamos alinhar os últimos detalhes da viagem, mas eu sabia que precisava contar o que estava acontecendo. Eu me sentei na sala e respirei fundo antes de abrir a boca. Gente, deu ruim. Elas me olharam preocupadas. Contei tudo. Cada detalhe.
Desde o momento em que Letícia começou a insistir, até o ultimato dos meus pais na noite anterior. Vi a expressão delas mudar de choque para indignação, depois para raiva. Isso é chantagem emocional, disse Carol, a mais impulsiva do grupo. Eles não podem fazer isso com você. Eu sei. Mas estão fazendo. Não podemos deixar isso acontecer, falou Lívia, sempre prática. A gente dá um jeito. Mas como? Perguntei, desesperançosa. Eu não tenho como tirar esse dinheiro do nada. Elas começaram a debater. Cortar gastos, pegar um empréstimo, pedir ajuda a algum parente. Eu ouvia, mas tudo parecia impossível. Até que Lívia teve uma ideia. E os seus avós? Será que eles ajudariam? Aquilo me pegou de surpresa. Meus avós paternos sempre foram muito presentes, mas nunca se meteram diretamente nos conflitos entre meu pai e Maria. Ainda assim, algo no jeito como Lívia falou me deu esperança. Fui até a casa deles naquela tarde. Minha avó me recebeu com um sorriso caloroso, mas ele desapareceu quando contei o motivo da visita. Eles fizeram isso mesmo? Ela perguntou, chocada. Fizeram, respondi, sentindo a raiva voltar. Ou eu levo a Letícia ou a viagem está cancelada. Meu avô ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça. Então, falou, firme. Isso é chantagem. E não é a primeira vez que fazem algo assim com você, né? Eu só conseguia sentir. E naquele momento, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Eu cubro o que eles tiraram. Vá para sua viagem. Eu quase chorei de alívio. Sério? Sério. Mas com uma condição, ele disse, com um sorriso malicioso. Quero ver a cara do seu pai quando souber que você foi sem precisar dele. Eu ri. Pela primeira vez em dias, eu ri de verdade. E soube, ali, que ainda havia justiça no mundo. 2 dias depois, na véspera da viagem, jantamos juntos como se nada tivesse acontecido. Então, com a maior calma, anunciei. Só para avisar, eu vou viajar amanhã. Meu pai franziu a testa. Como assim? Eu consegui o dinheiro. O silêncio caiu como uma bomba. Maria olhou para ele, esperando que dissesse algo. Letícia arregalou os olhos. Quem te deu o dinheiro? Perguntou meu pai. Sorri. Meus avós. Ele ficou vermelho. Maria cruzou os braços, indignada. Isso é um absurdo. Eles não deveriam ter se metido. Eu ri, sem acreditar. Sério? Mas vocês acharam certo me chantagear para levar a Letícia. Meu pai tentou manter a autoridade. Não fale assim com a sua madrasta. Por que não? Ela pode decidir sobre minha viagem, mas eu não posso dar minha opinião? Ele abriu a boca, mas eu continuei. E só para deixar claro, isso acaba hoje. Nunca mais vou aceitar manipulação de vocês. Maria bufou. Letícia começou a reclamar, dizendo que era injusto. Meu pai suspirou, derrotado. Faça o que quiser. E foi exatamente isso que eu fiz. O alívio de ter garantido a viagem sem ceder à chantagem dos meus pais foi imenso, mas confesso que ainda havia uma sombra pairando sobre mim. Eu sabia que Maria não ia engolir aquilo facilmente. Naquela noite, enquanto arrumava minha mala, recebi uma mensagem dela. Você vai se arrepender de agir assim. Li, respirei fundo e ignorei. Pela primeira vez, eu estava colocando meus limites, e eles não sabiam lidar com isso. Na manhã da viagem, minhas amigas chegaram animadas. Colocamos as malas no carro e partimos com música alta, janelas abertas e aquela sensação de liberdade que eu tanto sonhava. Durante as primeiras horas, rimos, falamos besteira, fizemos planos para os dias de praia. Eu realmente comecei a acreditar que, finalmente, teria um aniversário perfeito. Chegamos no Airbnb no início da tarde. A casa era ainda mais bonita do que nas fotos. Varanda ampla, piscina, uma vista incrível para o mar. Era exatamente o que eu precisava. Nos instalamos, abrimos uma garrafa de vinho e brindamos. A liberdade, disse Carol, erguendo o copo. E a nossa aniversariante, completou Lívia. Eu sorria, mas no fundo sabia que ainda não estava totalmente a salvo. E meu pressentimento não demorou a se confirmar. Estávamos na piscina, algumas horas depois, quando meu celular começou a tocar. Era meu pai. Ignorei.
Ligou de novo. E mais uma vez. Até que vieram as mensagens. Onde você está? Letícia está arrasada. Por favor, me liga. Revirei os olhos. As meninas viram minha expressão e perguntaram o que estava acontecendo. Mostrei as mensagens e todas bufaram de indignação. Eles não vão desistir, né? Disse Carol. Não respondi, cansada. Mas eu também não. Decidi desligar o celular e me permitir, pelo menos por uma noite, esquecer tudo aquilo. Cozinhamos juntas, jogamos cartas, ouvimos música até tarde. Por algumas horas, consegui me sentir leve, feliz, dona de mim mesma. Mas no dia seguinte, o pesadelo começou. Acordei com batidas na porta da casa. Primeiro achei que era alguma vizinha, ou até o dono da casa. Mas, ao abrir, me deparei com a última pessoa que esperava, Maria. Ela estava ali, de braços cruzados, Letícia ao lado, com uma cara de choro. Oi, disse, seca. Espero que não se importe, mas decidimos vir. Meu mundo parou. Eu congelei na porta, sem saber o que dizer. Como assim? Vieram? Consegui balbuciar. Letícia não parava de chorar, disse Maria, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E você sabe, não dava para deixá-la assim. Então alugamos um quarto numa pousada aqui perto. Mas ela queria vir te ver. Letícia, atrás dela, sorria triunfante. Oi, disse, entrando sem nem esperar convite. As meninas estavam na sala, perplexas. Maria seguiu atrás, sentando-se no sofá como se fosse dona do lugar. Espero que não se importem, repetiu, com um sorriso falso. Só vamos passar o dia. Eu respirei fundo, sentindo uma raiva crescente. Era inacreditável. Eles não apenas ignoraram meus limites, vieram invadir minha viagem. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não ia deixar aquilo acontecer. Não, por alguns segundos, só consegui ficar ali, parada, observando Maria e Letícia agirem como se tudo aquilo fosse normal. Como se fosse óbvio que estavam ali. Vi minhas amigas trocando olhares desconfortáveis. Carol foi a primeira a quebrar o silêncio. Desculpa, mas vocês vieram sem avisar? Maria sorriu, aquela expressão doce que sempre mascarava sua manipulação. Ah, querida, Letícia só queria ver a irmã mais velha. Ela estava tão triste em casa. Achei que seria bom ela passar um tempinho aqui. Letícia correu até a piscina, tirando as sandálias, já pronta para mergulhar. Eu fui atrás, segurando seu braço. Letícia, não falei firme. Essa viagem não é para crianças. Ela fez um bico, já se preparando para chorar. Maria levantou-se rapidamente. Não precisa ser grossa com ela, disse, com um tom de reprovação. Ela só quer se divertir com você. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva. Maria, essa viagem era o meu presente. Meu aniversário. Eu pedi, implorei, para que ela não viesse. E mesmo assim, vocês ignoraram. Ela deu de ombros. Eu só quero que ela se sinta incluída. Aquilo foi o estupim. Não. Não é sobre inclusão. É sobre controle. Você está sempre forçando Letícia em tudo da minha vida, e ninguém nunca pensa no que eu quero. Maria regalou os olhos. Letícia começou a chorar alto, berrando que eu a odiava. Minha paciência se esgotou. Chega, Maria. Vocês precisam ir embora. Ela franziu a testa, indignada. Como assim? Você está me expulsando? Estou. Porque isso aqui é meu. Vocês não foram convidadas. Vocês não têm direito de estragar o que eu lutei tanto para ter. Minha voz estava firme. Eu mesma me surpreendi. Maria abriu a boca para argumentar, mas Carol se aproximou e falou. É melhor vocês irem. Isso não está certo. Lívia e Ana vieram logo atrás, em apoio silencioso. Maria olhou para nós, percebendo que não tinha aliados ali. Vamos, Letícia disse, seca. Letícia soluçava, recusando-se a sair. Mas Maria a pegou pelo braço e a arrastou, enquanto me lançava um último olhar de desaprovação. Você vai se arrepender disso, disse antes de sair. Quando a porta se fechou, desabei no chão. Minhas amigas vieram me abraçar. Você foi incrível, disse Lívia.
Não deixamos elas estragarem isso, completou Carol. Eu chorava, aliviada e exausta. Mas, no fundo, uma certeza se formava. Aquela viagem não era apenas um presente de aniversário. Era minha libertação. Depois que Maria e Letícia foram embora, um silêncio estranho pairou sobre a casa. Minhas amigas tentavam retomar o clima de antes, mas eu sabia que algo tinha mudado. Era como se finalmente eu tivesse enfrentado o monstro que me assombrava há anos, e ao mesmo tempo sentisse um vazio imenso por dentro. Sentamos na varanda, com taças de vinho na mão, observando o mar escuro ao longe. O som das ondas era hipnotizante. Você foi muito corajosa, sabe? Disse Carol, quebrando o silêncio. Corajosa. Suspirei. Eu me sinto horrível. Como se tivesse abandonado minha irmã. Você não abandonou ninguém, respondeu Lívia, firme. Você só colocou o limite. E isso é mais do que justo. Fiquei olhando para o horizonte, lembrando das vezes em que abri mão de mim por causa da Letícia. Das festas canceladas, das viagens adiadas, dos encontros que precisei recusar. Sempre porque ela precisava mais. Sempre porque você já é mais velha, precisa entender. Mas e quem entendia o que eu precisava? Quem olhava para mim? Bebi um gole grande de vinho, sentindo um nó na garganta. Eu só queria um dia, falei baixinho. Um único dia em que tudo fosse meu. Sem ter que dividir, sem ter que ceder. Só meu. Carol se aproximou e me abraçou de lado. E você teve. Mesmo com tudo, você ainda está aqui. E a gente está com você. Aquela noite foi um misto de alívio e tristeza. Sabia que, ao voltar para casa, nada seria igual. Maria ia fazer questão de pintar a história como mais uma prova de que eu era egoísta. Letícia ia chorar, minha mãe ia reclamar, meu pai ia ficar no meio, tentando apaziguar. Mas, pela primeira vez, eu não me importava tanto. Pela primeira vez, eu sentia que tinha voz. Ficamos ali, conversando, rindo, tentando espantar o peso da situação. Fomos dormir tarde, embaladas por confidências e promessas de apoio. E quando acordei, com o sol batendo no rosto, tive uma certeza. Eu nunca mais ia abrir mão de mim por obrigação. Voltar para casa foi estranho. Durante o caminho, no carro com as meninas, eu tentava me preparar mentalmente para o que me esperava. Meu celular já estava cheio de mensagens. Da Maria, da minha mãe, do meu pai. Algumas cheias de drama, outras com conselhos disfarçados de críticas. Quando entrei pela porta de casa, Maria estava lá, sentada no sofá, com Letícia no colo. As duas me olharam como se eu fosse uma estranha. Olha quem decidiu aparecer, disse Maria, seca. Suspirei fundo, largando a mala no chão. Eu moro aqui, respondi, sem paciência. Letícia ficou arrasada com o que aconteceu, continuou. Ela acha que você não gosta mais dela. Olhei para minha irmã, que abaixou a cabeça, emburrada. Parte de mim queria correr, abraçá-la, pedir desculpas. Mas a outra parte estava cansada. Profundamente cansada de sempre ter que me sacrificar para evitar o choro dela. Eu amo a Letícia, falei, com a voz firme. Mas eu também me amo. E não posso mais viver apagando quem eu sou para deixar os outros felizes. Maria bufou, balançando a cabeça. Egoísta. Não corrigi. Eu estou só me escolhendo, pela primeira vez. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, ouvindo tudo. O que está acontecendo? Perguntou. Nada demais, respondi. Só estou deixando claro que, daqui para frente, eu também conto. Minhas vontades contam. Minha vida conta. O silêncio se espalhou pela sala. Era como se ninguém soubesse o que responder. Eu, que sempre dizia sim, agora dizia não. E aquilo desmontava toda a dinâmica que eles estavam acostumados. Subi para o meu quarto, fechei a porta, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Abri minha mala, tirei as lembranças da viagem, espalhei as fotos impressas pela parede. Lá fora, ouvi Letícia chorando. Maria tentando consolar. Minha mãe falando baixo. Eu sabia que as coisas iam demorar a mudar. Que talvez nunca mudassem completamente. Mas, dentro de mim, algo já tinha mudado. Peguei o celular, vi as fotos da praia, dos sorrisos,
Da liberdade. Sorri de volta. Aquela viagem não foi apenas um aniversário. Foi o começo da minha história. E dessa vez, a protagonista sou eu.